Mateus capítulo 5, versículo 12. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olá, graça, paz e alegria. Vamos orar? Paizinho, te agradecemos por esta oportunidade que temos para meditarmos a respeito da Tua Palavra. Fala ao nosso coração, ministra, Senhor, para que possamos entender mais da Sua vontade e possamos anunciar mais e mais os Teus feitos, o Teu desejo e fazer mais conhecido o Teu nome no mundo. Que possamos aprender, que possamos ser cheios do Espírito Santo e que possamos então anunciar de acordo com a Sua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós comentamos já a respeito das bem-aventuranças de uma forma geral em uma mensagem e você encontra ela aqui no nosso espaço. Bem como já falamos de todas as bem-aventuranças que o texto de Mateus no capítulo 5 trata. Você encontra todas elas aqui no nosso espaço. Hoje nós vamos falar a respeito do final desse texto de Mateus no capítulo 5. Aquele versículo que nós lemos no início, no Evangelho de Mateus, fala a respeito de uma conclusão para o sermão que o Senhor fez, nesse ponto em que o Senhor falou a respeito das bem-aventuranças. Ele vai continuar falando ainda, vai continuar o sermão, mas nesse ponto das bem-aventuranças, o texto que nós destacamos hoje, ele é o encerramento. Ele não se trata de uma bem-aventurança específica, elas terminaram no versículo anterior, mas a passagem que nós lemos hoje, no começo, apesar de não declarar uma bem-aventurança específica, ela nos faz um convite especial. Ela nos convida a nos alegrarmos no Senhor. Quando enfrentarmos dificuldades por fazermos a vontade do Senhor, devemos nos alegrar, devemos permanecer felizes, nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá, mesmo no meio das dificuldades. Definitivamente não é nada fácil seguir alegre quando estamos no meio de uma dificuldade, quando as pessoas nos difamam, quando até mentem e fazem tantas outras coisas contra nós. Já é complicado quando as pessoas passam por isso, por coisas que são da sua própria vontade, por coisas que a pessoa mesmo quer fazer, porque ela entende que aquele é o caminho que ela deve seguir. Pode parecer pior ainda passar por uma situação dessas quando nós fazemos a vontade do Senhor, porque nós abrimos mão da nossa vontade e ainda assim fica parecendo que nós estamos entregues à própria sorte numa situação adversa, que não é exatamente por algo especificamente nosso, mas porque nós abrimos mão da nossa vontade, porque nós estamos buscando a vontade do Senhor, estamos passando por aquela dificuldade. Isso inquieta, incomoda, ainda mais porque nós estamos apenas querendo fazer o bem, querendo ajudar, e muitas vezes as pessoas não entendem, difamam, invertem tudo o que está acontecendo, e isso incomoda um pouco mais, porque nós estamos buscando de fato a vontade do Senhor. Quando nós estamos fazendo isso, incomoda um pouco mais quando passamos por todas essas dificuldades. Alguns, quando nos veem passando por dificuldades, até podem questionar falta de fé, podem pensar em tantas outras coisas quando nós pensamos, quando nós passamos por dificuldades, quer seja pecado, quer seja, como eu falei, falta de fé. Podem pensar que nós mesmos estamos fazendo algo errado e que nem é bem perseguição, não é difamação, falso testemunho ou qualquer coisa assim, mas nós estamos, na verdade, recebendo pagamento por algo que nós praticamos de forma errada. Mas apesar de não ser nada agradável e até ser complicado nos alegrarmos com uma situação dessas, o Senhor nos convida a nos alegrarmos. O Senhor nos chama a estarmos alegres mesmo quando estejamos em perseguição, estejamos sendo difamados, quando nós estivermos passando por isso, por seguirmos a sua vontade. Mais uma vez, isso mostra que nós somos diferentes. Nem sempre vai acontecer
porque as pessoas vão desmerecer a nossa fé ou até a nossa pregação. Elas podem nos perseguir no trabalho, podem nos perseguir em qualquer situação na sociedade, em qualquer circunstância mesmo. Ainda que nem mesmo falem a respeito ou contra a nossa fé, na verdade a perseguição se dá sim por conta da nossa fé, porque a batalha, nós sabemos, ela é espiritual. No momento em que não nos falta a fé, nem é pecado e nem nada disso, nós muitas vezes nos encontramos numa situação mais complicada. É exatamente o contrário. Nós temos fé, nós estamos deixando o caminho errado, lutando contra o pecado, lutando contra a forma antiga de agir. E exatamente por isso passamos pela dificuldade. Nós somos perseguidos, difamados, há uma tentativa de desmerecer o nosso testemunho, nos atacando até mesmo em outras coisas que não sejam especificamente a nossa fé. Mas tudo isso acontece por causa da fé, sim, por conta da batalha espiritual que é travada. Quando isso acontecer, devemos sim nos alegrar, devemos permanecer felizes diante do Senhor. A perseguição também foi realidade na vida de outras pessoas que seguiram a vontade do Senhor antes de nós. Se seguimos realmente a vontade do Senhor, que então nos alegremos com essas perseguições que muitas vezes se apresentam. Permitido o Senhor, logo estaremos por aqui para seguir meditando a respeito do nosso tema principal, neste momento dos nossos estudos de discipulado. Qual é o tema? Somos diferentes. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais.